No último dia 15 de setembro, o governo anunciou o retorno do processo de vagas remanescentes para o FIES em 2023, no segundo semestre. Isso causou um alvoroço em alguns estudantes e principalmente em algumas pessoas que eu conheço que são assessores de FIES. Mas antes de eu contar um pouco desse detalhe, como é que está nesse momento, o que nós temos de informação, vamos relembrar um pouco o que são processos de vagas remanescentes. O FIES, que começou no segundo semestre de 99, tem as inscrições semestralmente. E há um prazo para inscrições e um prazo para a lista de espera ser chamada. A partir do final daquele prazo de lista de espera, aquelas vagas que sobram, o governo fazia um novo processo chamado de vagas remanescentes, aonde não discriminava se ele já era formado, e ele simplesmente verificava se a média das 5 matérias é acima de 450 pontos, se ele não zerou na redação e se a renda per capita é até 3 salários mínimos. Ali, baseado em algumas dicas que eu dava, vários estudantes como o Kleber Sampaio e outros que vocês podem verificar no meu Instagram, conseguiram FIES para medicina baseado nas minhas dicas. Como vocês podem ver na live que eu fiz com o Kleber no dia 30 de setembro de 21. Ele conta como, mesmo formado em, se não me engano, fisioterapia, estudando no Paraguai, ele conseguiu uma vaga no FIES para medicina. Então, esse processo era muito aguardado, por quê? Principalmente os formados, as pessoas com nota que não abaixo de 700 pontos, praticamente a única chance deles era um processo de vagas remanescentes baseado naquela ordem, naquela regra, que era simplesmente o governo entendia. Não, sobrou a vaga, então os primeiros que se inscreverem já vão ocupá-las. Não vai ter nenhum tipo de processo de seleção diferente dessa classificação. Então, alguns estudantes chegavam até nem participar do processo regular e só se inscrever no de remanescentes, porque era ali a única chance. Ocorre que, no segundo semestre de 2021, quando o governo soltou o edital, eu fiz um vídeo aqui no dia 30 de agosto sobre lista de espera e vagas remanescentes, ele já soltou o edital número 38, dizendo que haveria mudança importante nesse processo, que já não seria mais ordem de chegada, e por N motivos que vocês podem verificar naqueles vídeos, eu entendia essa situação e a nota decrescente do Enem, ou seja, da maior para menor, seriam chamados na lista de espera. Então ali já causou uma frustração muito grande, mas ainda havia uma dúvida. E o formado? O formado vai ainda ficar sem a prioridade? Né? Simplesmente ele vai ter uma chance de ser reclassificado, porque eu tenho estudantes que com nota 800, 700 e pouco não conseguiam FIES para medicina, porque já eram formados e ficam no fim da fila. Então esses estudantes estavam muito nessa expectativa do que poderia acontecer. Então o governo anunciou nesse edital número 38 que ele faria o remanejamento da verba. Ele iria, vamos supor, sobrou verba no curso de Ciências Econômicas e faltou em administração. Então ele já iria remanejar essa verba dentro do processo de lista de espera para que houvesse mais agilidade no chamamento desse público. E assim foi anunciado e já não seria mais por ordem de classificação. Então lembrando, quer dizer, seria por ordem de classificação e não mais por ordem de chegada. Nesse momento, quem estava eufóricos e ansiosos seriam os formados. Vou ficar ou não no final da fila. Só que, se eu não me engano, logo em seguida, foi prorrogada a lista de espera. Ou seja, a lista de espera que acabaria, vamos supor, final de agosto, foi prorrogada, vamos supor, para o final de setembro. E ali nesses vídeos eu já falei, acredito que poderá não ocorrer vagas remanescentes, porque ficaria muito tardio para os alunos começarem naquele ano. Finalmente, no dia 4 de outubro de 21, a lista de espera, o processo de vagas remanescentes que já era esperado, e a minha expectativa era que ele não ocorresse, a CESU do MEC soltou uma nota técnica muito detalhada explicando que não haveria mais processo de vagas remanescentes e por que não haveria. Porque basicamente faltavam 30 mil alunos para medicina que ficaram sem vaga, se não me engano acho que 300 ou 3 mil para odontologia e alguns poucos para direito, ou seja, e haviam muito poucas vagas para medicina. Então fazer um processo para 30 mil, tendo 11 vagas, se eu não me engano, para medicina, ia ser irrelevante ter aquele tipo de processo. E desde então, do segundo semestre de 2021, não houve mais nenhum tipo de processo de vagas remanescentes. E os estudantes, nossa, vagas remanescentes, quando vai ter? Vagas remanescentes, o que vai acontecer? Quando vai ter? Quando vai ter? E a expectativa, principalmente num grupo de assessorias para você conseguir FIES que eu conheço, que eu participo de um grupo, muito ansiosos.
poxa, agora que o governo novo vai voltar, e finalmente o governo anunciou numa reunião na ABMES, Associação Brasileira dos Mantenedores de Ensino, anunciou que haveria sim o processo de vagas remanescentes e que será soltado um edital, será publicado um edital em outubro agora sobre essas vagas remanescentes. Esse edital do governo, ele diz o seguinte: serão ofertadas 60 mil vagas para o FIES. Os prazos de inscrições e os critérios serão exigidos para participar serão divulgados até outubro por meio de edital. Todas as faculdades, mesmo que não participaram do processo anterior, poderão participar. E duas situações extremamente importantes e frustrantes para muitos desses alunos e pessoas envolvidas no meio que participam. Serão para estudantes que já estão matriculados, o que faz todo sentido no meu ponto de vista, porque esses estudantes, a maior parte dos estudantes que entravam no processo de vagas remanescentes ou no final da lista de espera, conseguiam a vaga no FIES, mas eles tinham inscrição postergada porque já não havia mais condição deles começarem os estudos da metade ou na segunda metade do semestre e eram postergados para começar no semestre seguinte. Então aqui ele fará com que só para estudantes que já estão matriculados nessas instituições, muitos ali com dificuldades de pagar. E a outra situação que desagradou a maioria é que, como previsto desde o segundo semestre de 2021 no edital, ainda será por nota de classificação do Enem. Então não será por ordem de chegada, o que causava um verdadeiro caos desses estudantes. Todo mundo queria na virada da meia-noite fazer a inscrição, caía o sistema. Eu imagino quantas demandas até judiciais podem ter ocorrido por esse tipo de falha. Então, nessa situação, nesse momento, continua naquela situação do segundo semestre de 2021 e acredito que assim será. Então fiquem atentos aí, assim que sair algum edital, vou fazer aqui alguma publicação para que vocês acompanhem, tá bom? Espero ter ajudado e dado mais informações para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.